Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Jesse McFadden. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2023. Holly, de 35 anos, era mãe de 3 adolescentes. Riley, de 17 anos, Michael, de 15 anos e Tiffany, de 13 anos de idade. Os 3 são filhos de pais diferentes. E parece que todos consideravam o pai da Tiffany como sendo o pai deles. O pai da Tiffany se chama Joe. O Joe e a Holly foram casados por 13 anos. E apesar de terem se divorciado, o Joe ele ainda era muito presente e demonstrava muito carinho pelos 3 adolescentes, não somente por sua filha biológica, mas pelos outros 2 filhos da Holly. Em maio de 2022, a Holly ela casou novamente com um homem chamado Jesse. Ela então foi junto com os filhos morar na casa do Jesse, e a casa dele ficava em uma propriedade na cidade de Henrietta, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E no primeiro ano de casamento, como era de se esperar, tudo parecia ir muito bem. A família parecia uma família feliz e normal. Mas depois de um ano de casados, a Holly descobriu algo sobre o Jesse, que parecia que ele estava tentando esconder. O Jesse ele esteve preso e ele tinha saído da prisão em outubro de 2020, pouco antes de conhecer a Holly, onde ele cumpriu 17 dos 20 anos a qual ele tinha sido sentenciado por abusar de uma menina de 15 anos de idade. E ainda quando esteve preso, em 2016, ele foi pego utilizando um celular dentro da prisão. E quando os policiais verificaram o conteúdo que tinha nesse celular, eles descobriram diversas mensagens entre o Jesse e uma menina de 16 anos. Mensagens inapropriadas que continham vídeos e fotos. E por conta desse crime, ele teria que comparecer no tribunal no dia 1º de maio de 2023. Mas apesar de ter cometido esse crime enquanto ele ainda estava na prisão, mesmo assim, ele recebeu o benefício de sair antes de completar toda a sua pena, o que seria concedido, ou pelo menos deveria ter sido concedido, apenas se ele tivesse bom comportamento, o que não tinha sido o caso. Bom, de qualquer forma, ele acabou sendo liberado mais cedo, quando cumpriu apenas 17 dos 20 anos. No dia 29 de abril de 2023, 2 amigas da Tiffany, chamadas Ivy e Brittany, foram passar o dia com a Tiffany. E as meninas eram muito amigas, então era comum que elas passassem os fins de semana juntas. A Ivy estava com 14 anos e a Brittany com 15. Bom, na noite do dia 29 de abril, que era um sábado, os pais da Ivy e os pais da Brittany receberam mensagens das filhas dizendo que elas iriam dormir na casa da Tiffany. O que não era totalmente incomum, como eu falei antes, era normal que elas passassem o fim de semana juntas, então em outras ocasiões elas já haviam dormido na casa da Tiffany e a Tiffany também já tinha dormido na casa delas. Na mensagem elas também diziam que no dia seguinte elas iam nadar em um rio que tinha ali na região, então por volta das 17 horas elas estariam em casa. Porém, quando chega às 17 horas do domingo e elas não retornam para casa, os pais tentam entrar em contato com as filhas, mas como eles não conseguem, eles fazem a denúncia de desaparecimento das meninas. Na manhã seguinte, no dia 1º de maio, já na segunda-feira, era o dia que o Jesse tinha que comparecer ao tribunal. E como ele não comparece, a polícia acaba indo até a casa do Jesse. E eles não esperavam encontrar o que eles acabam encontrando quando chegam ao local. Na propriedade estava a Holly, seus filhos Riley, Michael, Tiffany, as 2 amigas da Tiffany, a Ivy e a Brittany, e o Jesse, todos sem vida. Mais tarde foi concluído que o Jesse tirou a vida de todas as vítimas e depois tirou a própria vida. Os crimes foram cometidos utilizando uma pistola 9mm. Os corpos eles não estavam todos juntos, eles estavam separados como em 2 grupos. E eles não estavam dentro da casa, eles estavam na propriedade onde ficava a casa e era um local grande, assim, era uma propriedade grande. Então os corpos eles não estavam todos próximos uns aos outros. Na noite anterior ao crime, a jovem que tinha mantido contato com Jesse quando ele estava na prisão, pelo qual ele teria que comparecer no tribunal no dia 1º,
disse à polícia que o Jesse tinha entrado em contato com ela e mandado diversas mensagens. E nas mensagens, basicamente, ele estava a culpando por não ter retirado as acusações contra ele. E ele dizia que ele tinha feito tudo como ele havia prometido para ela que ele ia fazer. Ele, após sair da prisão, tinha conseguido um bom emprego na área de marketing. E ele tinha reconstruído ali a vida, ele tinha uma vida boa. E ele disse que tinha feito tudo o que ele tinha dito que ia fazer na companhia dela, mas que ela havia estragado tudo, mantendo as acusações. Com base nessas mensagens, imagina-se que a motivação do Jesse teria sido o fato dele possivelmente ir à prisão novamente, coisa que ele não queria, e também o fato de que quando ele comparecesse ao tribunal iam ser reveladas diversas informações em relação a essas trocas de mensagens que ele teve com essa jovem quando ele ainda estava preso, e ele não queria que a família dele soubesse disso. Com base nessa teoria, parece que a Ivy e a Brittany, elas apenas estavam no lugar errado, na hora errada. Porém, sabendo do histórico de abusos do Jesse a menores, é bem provável que não fosse apenas isso. Tanto os pais da Ivy quanto os pais da Brittany, eles disseram que eles não sabiam do histórico criminal do Jesse, que era bastante comum que as meninas dormissem na casa da Tiffany. Inclusive, a família da Ivy não morava muito longe da propriedade do Jesse, então eles conheciam o Jesse e a Holly. E os filhos das duas famílias eram amigos, eles conviviam. Já a mãe da Holly, ela contou que a filha não sabia toda a verdade sobre o Jesse, que na verdade ela e o marido era quem tinham descoberto ali sobre o passado criminal do Jesse por acaso, quando o marido estava, na verdade, pesquisando sobre um outro homem que ele pretendia contratar para trabalhar na empresa dele. Ela também disse que não sabia como a Holly e o Jesse tinham se conhecido. De qualquer forma, após saber do passado criminal do Jesse, a Holly ela continuou morando junto com os 3 filhos adolescentes, junto com esse criminoso condenado por abusar de uma menina de 15 anos. A polícia ela encerrou esse caso rapidamente após concluírem que o Jesse era responsável por cometer aqueles crimes. Porém, para a família da Brittany e para a família da Ivy, isso não era o suficiente. Apesar de saberem que o Jesse não ia passar por um julgamento, eles queriam saber o que realmente tinha acontecido com as filhas deles. Principalmente porque as autópsias mostravam que as 2 meninas tinham sofrido abuso. Bom, após a polícia ter ido fazer a busca na propriedade e ter coletado o que eles consideravam ali como evidências, as 2 famílias elas puderam ir também até e entrar nessa propriedade. O dono da propriedade, na verdade, informou as famílias que eles tinham ali 2 ou 3 dias para irem lá caso eles quisessem buscar alguma coisa ou caso eles quisessem verificar o local, que depois ele jogaria tudo fora. Bom, as famílias então vão e eles filmam enquanto eles estão ali dentro da casa, eles filmam tudo e evitam tocar em qualquer coisa. Eles encontram diversos itens que eles acreditavam que eram evidências, mas que a polícia tinha deixado para trás. A polícia tinha levado alguns lençóis, um computador e eles tinham encontrado apenas o celular de uma das 2 meninas. Já as famílias encontraram o celular da outra menina, que a polícia alegou não ter encontrado. Estava em um local alto da estante, mas não estava escondido. Eles também encontraram evidências de que havia sido feito uso de substâncias ilícitas, brinquedos sexuais, lubrificantes, e em diferentes locais da casa foram encontrados correntes e cadeados. Junto a uma das camas haviam algumas correntes presas à parede e pareciam que serviam para amarrar alguém na cama. Eles também encontram outros computadores na casa. E eles encontram um caderno que continha o que parecia ser uma lista com diversos nomes, e junto a esses nomes tinha alguns números, mas não eram como números de telefone, pareciam ser números que poderiam indicar a idade daquelas pessoas que estavam listadas. Eles também encontram um recibo com alguns itens que possivelmente o Jesse havia comprado um dia antes dos crimes. Os pais das meninas ficam indignados com tudo que eles encontraram na casa. E eles consideravam que a polícia tinha feito uma péssima investigação. O pai da Ivy solicita que a polícia volte ao local e que eles recolham essas outras evidências. A mãe da Ivy também falou que a mensagem que a filha havia enviado para ela no sábado à noite tinha sido escrita de uma forma diferente do que a Ivy costumava escrever.
Isso fazia ela imaginar que, na verdade, o Jesse teria mandado a mensagem para ela, se passando pela filha. Isso porque a Ivy ela não costumava avisar a mãe do que ia fazer, e sim ela perguntava para a mãe se ela poderia fazer. Então, no caso, na mensagem, ela estava informando que ela ia dormir na casa da Tiffany e que no dia seguinte elas iam nadar no rio. Enquanto o que era normal da Ivy fazer era perguntar se ela podia dormir na casa da Tiffany e se ela podia ir nadar no rio com as amigas no dia seguinte. Bom, a polícia ela acaba voltando na propriedade, então eles recolhem esses outros itens. Mas até o momento não há novas informações em relação a essas outras evidências que foram coletadas posteriormente. A casa tem sido referida como a Casa dos Horrores de Henrietta, e toda a comunidade ficou muito abalada com os crimes. Principalmente as pessoas que conheciam a família, elas disseram que elas não desconfiavam do passado criminal do Jesse e que a família aparentava ser uma família normal e feliz. O Joe, o pai da Tiffany, também deu declarações bem emocionado com a perda da filha e com a perda dos outros 2 adolescentes que ele também considerava como seus filhos. What was your last communication with your daughter, Tiffany? It was last Thursday. I talked with her a little bit after as I was talking with Holly. The kids were talking to me in the background. All the kids, I don't care. The older 2 aren't biologically mine, but I was there since Riley was 1, and Michael James wasn't even born. And we were married 13 years. Those are all his kids. They all look to him as daddy. E é isso, esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.